Devocional Gileade em ação. Uma pausa para a alma. Encontrando a rocha firme no refúgio de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Desejo desde já uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei que momento você vai ouvir esse nosso áudio. O tema que nós vamos compartilhar hoje é o seguinte: qual o sentido da vida? Quando a gente abre no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 10 e 11, a gente encontra: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também um trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Queridos amigos e irmãos, se observarmos o mundo ao nosso redor, veremos que todos parecem correr contra o tempo. As pessoas trabalham, lutam pelo pão de cada dia, buscam comprar sua casa, seu carro e garantir o conforto da família. No meio disso, a vida passa. O nascimento, a juventude, as alegrias, mas também as doenças, a ansiedade e o luto. No fim das contas, a pergunta que fica no silêncio do coração é: para que serve tudo isso? Qual o verdadeiro sentido de estarmos aqui? Muitos pensadores tentam responder essa pergunta. Alguns dizem que o segredo é buscar o prazer e fugir da dor. Outros acreditam que o importante é ter um caráter forte e aceitar os problemas com calma, sem se deixar abalar. Há ainda aqueles que dizem que não existe um sentido pronto e que cada um deve inventar o seu próprio caminho. Eu gostaria de fazer uma pausa para a gente refletir aqui na outra passagem de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Mas se pararmos para pensar, como podemos saber para que serve uma máquina se não perguntarmos a quem a fabricou? O manual de instruções da nossa vida está na Bíblia Sagrada. Logo na primeira página, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, encontramos a base de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso muda tudo, meus irmãos. Se Deus nos criou, o sentido da nossa vida não é algo que a gente inventa, mas é algo que a gente descobre voltando para Ele. Deus é o nosso fabricante. Ele deu origem à vida e sabe exatamente qual o propósito de cada um de nós. E a Bíblia nos revela um segredo ainda maior. Deus criou todas as coisas por causa de seu Filho, Jesus Cristo. O próprio Deus afirmou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Jesus é chamado na Bíblia de o Logos, uma palavra que significa que ele é a razão de tudo existir. Ele é o projeto original de Deus para o ser humano. Jesus não é apenas um personagem da história ou fundador de uma religião. Ele é a própria resposta para a nossa busca. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. João 10,10. Enquanto o mundo tenta preencher o nosso vazio com dinheiro, festas ou sabedoria humana,
Jesus se apresenta como o único que pode saciar a sede da alma. Ele afirmou, meus amados, com toda clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João 14,6. O sentido da vida, portanto, não é uma ideia, nem uma filosofia difícil de entender. O sentido da vida é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o que significa que ele estava lá no nosso começo e estará lá no nosso fim. Ele é o dono do tempo e o autor da nossa história. A verdadeira paz e o real propósito de acordar todos os dias não vem do que temos ou do que sabemos, mas de quem conhecemos. Quando andamos com Jesus, a vida deixa de ser uma corrida sem destino e passa a ter um alvo. Ele é a nossa resposta. É nele e somente nele que a nossa história ganha um significado eterno. Meus amados irmãos, que Deus abençoe suas vidas e que todos venham depositar seus corações e a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus, a paz de Jesus. Mensagem de Daniel Durande, pastor na Igreja Cristã de Leade, Rua Major José Araújo Aguiar, 290, Aerolândia, Fortaleza, Ceará. Mais informações, WhatsApp 859-8770-4034.